que vivia dentro dos preceitos estoicos, nos deixou um legado de citação reflexivas de como enxergar o mundo. E uma das citações mais célebres é: a adversidade revela talentos que em circunstâncias favoráveis teriam permanecido ocultos. Nesta frase, o filósofo nos instiga a refletirmos na maneira profunda entre os desafios e o potencial humano. E aqui vamos explorar sobre o significado dessa afirmação e como ela ecoa em diferentes aspectos da vida, desde o desenvolvimento pessoal até dentro da sociedade de forma coletiva. A natureza reveladora da adversidade. Sêneca deixou bem claro nessa citação a ideia de que a adversidade possui a singularidade de apresentar habilidades e virtudes reprimidas em cada indivíduo. Quando estamos diante de situações adversas, somos forçados a criar recursos internos que, em momentos de quietude, permaneceriam em estado de letargia, e que, nesses períodos de turbulência, nos desvendaria um dinamismo revelador da adversidade em vários campos da vida, do profissional até as relações interpessoais. Sendo assim, os infortúnios aparecem para que possamos desabrochar habilidades ocultas do nosso ser, e que essa capacidade só pode ser revelada através dos obstáculos que passamos ao longo de nossa vida, se tornando assim uma fonte inexorável de autodescoberta e aprendizado para o resto de nossa existência. Desenvolvimento pessoal na tempestade. A vida é cheia de surpresas. Vivemos em uma verdadeira gangorra, porém é nos momentos difíceis que temos que buscar forças dentro de nós mesmos. Quando estamos em fase de estabilidade, podemos entrar em uma zona de conforto altamente perigosa. Por sua vez, quando somos postos diante dos contratempos, descobrimos nossa capacidade de superação e quão criativos podemos ser, e perceber o quanto podemos ser resilientes mediante as circunstâncias, e o que podemos tirar de aprendizado com as dificuldades. É que elas podem moldar nossa identidade e o jeito de encararmos o mundo, de uma forma em que condições favoráveis não nos apresentariam. Para Sêneca, é nas adversidades que podemos mostrar todo o nosso potencial para suplantar os impropérios da vida, criando assim uma couraça que nos torna cada vez mais fortes para superar os obstáculos que a vida nos oferece, nos dando cada vez mais sagacidade para resolver nossos próprios problemas. A transposição de limites na carreira. No âmbito profissional, o filósofo deixa claro que quanto mais desafiador o trabalho seja, maior é a possibilidade de desenvolvermos habilidades criativas e, consequentemente, aumentarmos nossa capacidade de liderança. O que seria impossível em um meio em que não te estimule a essas ações. Aonde há passividade demais, a inércia vence. Sendo assim, em projetos com um grau de complexidade alto, com um prazo curto para concluir, a dinâmica se faz presente, dando espaço para a manifestação da improvisação criativa de cada indivíduo. Nesse caso, não precisamos temer a adversidade, mas sim ver como uma oportunidade de crescimento e aprimoramento profissional. Para o estoico Sêneca, um ambiente de trabalho onde a estática se faz presente se torna um cemitério para um crescimento profissional. Por sua vez, um ambiente em que a movimentação se faz presente estimula cada vez mais nosso poder criativo, colocando todo o nosso potencial para lidarmos com as adversidades profissionais e assim termos um crescimento exponencial na área trabalhista. A resiliência nas relações interpessoais. Nos relacionamentos humanos, também podemos colocar em prática essa citação do filósofo romano. As relações que são impactadas pelas adversidades têm a probabilidade maior de serem fortalecidas nesse período. Para Sêneca, são nessas ocasiões que as verdadeiras conexões humanas se constroem. As amizades genuínas ficam, nossas parcerias em relações amorosas se consolidam e novas fontes de apoio se desvendam. Quando os vendavais aparecem, só ficam os que realmente estão dispostos a reconstruir o que ficou arrasado. Dessa forma, podemos separar o joio do trigo, quem está verdadeiramente disposto a seguir caminhando conosco, daqueles que largaram nossa mão nos momentos de precariedade.
Olhando dessa maneira, são nas adversidades que podemos selecionar melhor com quem podemos seguir adiante ou não. Nessas horas, passar por momentos difíceis faz uma seleção natural de quem podemos construir laços para a vida inteira de quem são meramente superficiais. Portanto, os verdadeiros ficam e os que se vão mostram que não são confiáveis para estar no caminho que deseja pavimentar. Assim sendo, quando estivermos passando por instabilidade, essa é a maior oportunidade de criarmos um círculo de pessoas verdadeiras ao nosso redor para seguirmos em frente. Desafios sociais coletivos. Observando por uma perspectiva maior, essa reflexão de Sêneca também se abrange para a sociedade em um todo, olhando não só o indivíduo, mas sim uma coletividade. Os grandes líderes aparecem em momentos de caos. Inovações são idealizadas unindo comunidades. Dentro da história da humanidade, há diversos exemplos em que, depois de guerras, houve transformações significativas socialmente e que grandes nações se levantaram depois de grandes conflitos. A citação de Sêneca também lança luz sobre como as sociedades lidam com os desafios coletivos, se unindo em prol de um movimento, de uma causa que beneficia uma comunidade, levando de alguma forma uma melhoria coletiva para as pessoas. Portanto, essa reflexão não serve só para a individualidade, mas sim para pensarmos coletivamente, observando o que podemos fazer de forma efetiva para causas maiores que vão atingir uma sociedade inteira. Em resumo, a fala de Sêneca nos mostra a importância de enfrentarmos as adversidades não como uma barreira insuperável, mas como um incentivo maior para despertarmos todo o nosso potencial humano. Seja qual for a área, pessoal, profissional ou social, a superação dos obstáculos desvendará toda a dimensão de sua capacidade, que inevitavelmente, em dias brandos, permaneceriam estagnados. Ao enfrentarmos as atribulações com firmeza e resistência, vamos certamente descobrir talentos ocultos, mas também vamos arquitetar nossa evolução e desenvolvimento próprio com mais força e sabedoria. Para Sêneca, o crescimento mais profundo do ser humano está na habilidade do mesmo saber conduzir as adversidades como uma oportunidade de aprendizado e agregá-las como um verdadeiro ensinamento para a construção de uma vida baseada na força do entendimento sólido e eficaz para uma vida repleta de barreiras a serem ultrapassadas.